Este dia vai ser para vocês para pensamento. Aqui, em todas as traduções que eu já li, está como memorial ou lembrança ou algo assim. Mas é para pensar, é para você levar o foco àquilo e realmente refletir sobre aquilo. Por quê? Porque tem vários símbolos que acontecem nessas coisas que se ligam à cruz e a coisa toda. E não simplesmente lembrar que aconteceu. Ou, tá, memorizei, tá, aconteceu, legal. Por quê? Porque tudo que acontece aqui, de alguma forma, é ligado à cruz. Então, se eles tivessem pensado e trazido a atenção e refletido, talvez a história da cruz teria menos culpados, né? Talvez os pais teriam repassado as coisas de acordo, ao invés de simplesmente ter, vamos lembrar disso, vamos fazer memória disso. Não, é pensar, realmente refletir. E essa palavra que é usada para pensamento aqui, ao decorrer, de ponta a ponta do bom livro, ela se encaixa como pensar e pensamento. Porque o verbo dela é usado como pensar. Então, em todas as traduções que eu já li isso aqui, é no sentido de lembrar. Inclusive, essa é a mesma palavra que lá no começo está escrito e o Salvador lembrou de Noé, né? Bom, ele não esquece para ele lembrar. Então ele pensou no Noé, ele pensou no alívio. Então é refutado pela forma que é usado diante da palavra do Salvador, né? Diante da palavra de Deus, e também é refutado pela forma que ela é usada ao decorrer do bom livro. E vocês vão festejar ele como festa para a salvação nas gerações de vocês. Vocês vão festejar ele, como regra, pelas épocas. Ele quem? A passagem, né? Que eu traduzo como passagem, que as traduções traduzem como Páscoa. Que eu expliquei, porque o Salvador vai passar pelas casas e não vai permitir que o estragador, né, mate as pessoas lá dentro, os primogênitos, que eu expliquei no episódio anterior. 7 dias vocês vão comer pães finos. Tá, por que pães finos? Aqui, nos outros idiomas, está pão levedado, fermentado e não necessariamente é levantado e levedado. Sim, levedado, mas é quando ele ainda está fino. É mais específico do que o fato dele não ter fermento, ele ainda está fino. Então, é tudo pão fino. Tem lugar que vai estar pães asmos mas a questão é ele estar fino, como se fosse um disco. Como se nós fôssemos chamar de biscoito, né. Então, vai ser uma coisa reta. Eu até refleti sobre usar a palavra torta, mas não tinha um encaixe legal, porque torta muitas vezes é adoçada e também eu falei: "Não, pães finos é melhor, focar no mais cru da palavra. Vocês vão comer pães finos, firmes. No primeiro dia vocês vão fazer o fermento parar nas casas de vocês. Porque qualquer um que comer algo inchado, do primeiro dia até o sétimo dia, aquele ser vai ser cortado do persistiu com o grande pastor. E aqui também, ó, por que vai ser cortado? Né? Vou até ver como que está nas demais traduções. Aquela alma será cortada, mas é a palavra ser, eliminada e cortada. E por que que é melhor usar cortado? Porque a gente lembra que o persistiu com o grande pastor, a gente vê ele como árvore, uma árvore genealógica. Então, se você é cortado fora daquela árvore. Então, é nesse sentido também que é se usado cortado. No primeiro dia vai ter uma convocação pura. Tá. Essa palavra convocação é a mesma que no Novo Testamento é usado para a palavra igreja. Então, se eles tivessem traduzido com consistência, eles teriam colocado igreja aqui, mas eles não colocaram igreja aqui. Aqui eles usaram convocação. Mas é a mesma palavra que os apóstolos, quando fazem referência aqui, usam a palavra igreja, que é eclésia, tá? Então, aqui, por conveniência deles, usaram convocação. É aqui, ó. Em outros, ou reunião.
Santa Assembleia, Santa Convocação, mas é a mesma palavra de igreja. Então aqui eles traduziram a palavra igreja. E no resto do livro eles não traduziram a palavra igreja, né? Porque já expliquei os motivos que eu não concordo deles fazerem isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Convocação pura, pura é a tradução da palavra santa, tá? É aquilo que eu falo de vez em quando aqui, que é puro em dois sentidos. É algo que é 100% sem mistura e também com pureza, no sentido de imáculo, tá? E no sétimo dia vai ter uma convocação pura para vocês. Nenhum trabalho vai ser feito neles, apenas o que todo ser tiver que comer. Somente isso vai ser feito por vocês. Vocês vão prestar atenção aos pães finos, porque neste mesmo dia eu tirei os batalhões de vocês da terra desse sitiado. Então aqui também, ó, é prestar atenção. Tem lugar que está a guardar. Vocês vão guardar aos pães finos, né? Que é o nome do. Mas é prestar atenção ao que ocorreu. Não é algo simplesmente, vou colocar numa caixinha e guardar no canto ali, tá? É prestar atenção a toda essa celebração, a como ela é usada. É o mastigar do que realmente aconteceu, para que as coisas se encaixem na sua vida e em vários sentidos. Quer ver, ó? Quer ver? Vou até no 17. Olha lá, guardai, guardai e celebrem. Mas é o verbo de prestar atenção. É uma, é uma posição ativa diante do guardar. Então não é simplesmente guardar, é aguardar e atentar aquilo. Que segue o raciocínio disso aqui ser pensamento. Pensamento, vocês vão pensar naquilo, vocês vão prestar atenção naquilo. Não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Porque neste mesmo dia eu tirei os batalhões de vocês da terra desse sitiado. Então vocês vão prestar atenção nesse dia, nas gerações de vocês, como regra pelas épocas. Porque, convenhamos, não faz sentido. Vocês vão guardar, tá? Vocês vão fazer. Mas como que aquilo afeta a cabeça de uma forma? Não, é prestando atenção, não é simplesmente. Né? É uma postura ativa frente ao conteúdo. E pelas épocas. Aqui, nas traduções tradicionais, vai estar para sempre. Olha lá, perpétuo. Aqui. Perpétuo, perpétuo. Mas é pelas épocas, porque essa palavra ela não é usada apenas para futuro. Ela também é usada no sentido de o que ocorreu e o que vai ocorrer. Então, ela afeta os dois espectros da coisa toda, antes e depois. Então, para sempre dá-se a entender que é de agora em diante. E ela não é apenas usada dessa forma, ela é usada também retroativa. Nesse versículo, talvez nem tanto, mas em outros ela tem esse encaixe. E no grego, ela é usada como épocas. Quando eles fazem referência a essa palavra, é o que eles usam de, por exemplo, eras. Várias eras e eras. Mas uma palavra mais comum para a palavra era é simplesmente época. Na primeira, no dia 14 da renovação, na primeira renovação, né, que é o termo, a tradução da palavra que é usada para mês, e eu expliquei que não é exatamente o mês como nós temos eles, mas começa na lua nova e tem outras implicações, né? Porque o conteúdo bíblico é uma coisa muito cíclica. O que acontece no Antigo Testamento acontece no Novo. Existe uma renovação. O dia começa, acaba e começa de novo. Toda a criação ela funciona de uma forma cíclica. Na primeira renovação, né, no primeiro mês, no dia 14 da renovação, no anoitecer, vocês vão comer pães finos, até o dia 21 da renovação, no anoitecer. Por 7 dias não vai se encontrar fermento nas casas de vocês, porque qualquer um que comer algo inchado, aquele vai ser cortado das testemunhas do persistiu com o grande pastor, seja estrangeiro ou o que surgiu na terra. Inchado tem muito a ver com orgulho também, tá? Tem uma ligação forte entre fermento, pão inchado.
nesse sentido. Nada inchado vocês vão comer, onde vocês morarem. Comam pães finos. Eu tenho uma outra teoria sobre isso aqui também, mas eu não vou saber explicar direito, então. O tirado chamou todos os velhos do persistiu com o grande pastor, e disse a eles: Puxem e peguem do rebanho para vocês. Aqui é rebanho porque em muitos lugares vai estar como ovelhas, vai excluir, olha lá, cordeiros. Não dá para usar cordeiros porque aqui, se nós formos lembrar o que aconteceu anteriormente aqui também, ele falou que era para usar ou cordeiros ou ovelhas macho, que eu esqueci o nome da palavra, tá? É, então não dá para usar simplesmente cordeiro, porque também pode ser bode. Isso, cordeiro ou bode. Na verdade, eu acertei a ovelha macho, eu não lembrei do bode. Então, se a gente fala que é só cordeiro, né? Deixa os bodes de fora. Então, em prol a exatidão, a palavra é do rebanho. Para vocês, para as famílias de vocês, e façam o abate da passagem. Tá? Essa palavra abate, ela é muito parecida à palavra bater no hebraico. Então, tem duas palavras que são parecidas. A tradução aqui, abater, é parecido no português com a palavra bater. E também no hebraico tem uma palavra, a palavra que eu uso como bat, também bater no hebraico também é muito parecida à palavra que eu uso abater, que é essa aqui. Isso entre esses dois idiomas. Então, abate aqui é a melhor tradução, porque se encaixa dessa forma também. E é muito difícil as coisas acontecerem. São poucas as palavras que acontecem, porque são idiomas com uma diferença de desenvolvimento de milhares de anos. Da passagem. Passagem é a tradução da palavra Páscoa, ao meu ver. Por quê? Porque no inglês, passar é pass. No hebraico, é pesar. Então, todo lugar que eu vejo, quanto mais eu fuço os idiomas, mais que a palavra que eles usam para Páscoa é simplesmente o verbo de passar. Então, passagem. E por que que é mais importante chamar isso, Páscoa, de passagem do que de Páscoa? Porque é para fazer atenção, é para prestar atenção à passagem do Cristo, de como ele passou na terra, do que ele passou na terra, como ele passou da terra. Então a coisa toda ela se encaixa. E isso que eu estou falando, eu consigo usar essa mesma palavra para explicar a mesma coisa da mesma forma no inglês. E assim, isso é uma coisa extremamente difícil acontecer. E para acontecer numa das coisas mais importantes do bom livro inteiro, que fala justamente da crucificação, o verdadeiro abate da passagem é a crucificação, é uma das coisas que eu falo, que de fato o Salvador, ele colocou todos os idiomas de uma forma para transmitir a mensagem com coerência. Peguem um maço de isopo, façam imersão. Tá, façam imersão. No Novo Testamento, nós temos uma palavra também que não é traduzida, e essa palavra é batismo, tá? Batismo é o grego que significa fazer imersão. Então aqui, façam imersão no sangue, e nós temos esse mesmo conteúdo, esse mesmo contexto quando nós falamos do batismo, né? Você tem que ser imerso no sangue do Cristo, você tem que ser batizado, eles usam, né, o termo batizado no sangue de Cristo. Então, esse façam imersão no sangue, isso aqui tem a ligação ao que acontece no que eles falam, né? Fazer imersão no sangue de Cristo, do Cristo, do mão que eu chamo, né? Então, isso aqui é muito Novo Testamento, isso aqui tudo, tá? É o Novo Testamento no Antigo aqui. No sangue que estiver na bacia, e toquem a travessa, né, em cima, e os dois batentes com o sangue que estiver na bacia. E vocês, nenhum homem vai sair da abertura da casa dele até o amanhecer. Porque salvação vai atravessar para bater no sitiado. Tá, e essa palavra atravessar é o verbo das palavras da palavra hebreu.
Então, por exemplo, eles são hebreus. Então, salvação vai hebreu para bater no sitiado. Então, nós não temos essa mesma ligação por conta de nós não usarmos o idioma tradicional para ler a Bíblia. Mas, mais importante ainda, aqui eu ainda usava ela como atravessar, mas o correto seria usar cruzar. Eu analisei mais ainda esse verbo e aqui essa é a melhor tradução para esse verbo, porque ela é usada no sentido de cruzar rios e cruzar isso e cruzar aquelas coisas. Então, é mais interessante ainda porque os hebreus, eles são os do cruzo, os da cruz. Então, faz essa ligação muito interessante, tá? O fato do nome deles ser hebreus e o verbo ser cruzar, que é cruzar um rio e outros componentes desse verbo também, que mais adiante eu vou explicar mais, porque usa-se também para cruzar, no sentido de quando você coloca dois animais juntos para um ter intimidade com o outro, né? E a função da cruz é o quê? Para que nós tenhamos intimidade com o Salvador. Então aqui nós ligamos vários componentes a usar esse verbo como cruz. E a cruz, e você tem uma sopa aí de simbolismo que liga tudo à cruz para bater no sitiado. E quando ele ver o sangue na travessa e nos dois batentes, salvação vai passar sobre a abertura e não vai dar ao estragador entrar nas casas de vocês para bater. Tá, por que estragador e não destruidor? Primeiro que é um verbo diferente do que é usado para destruir. Aqui, ó, em todos eles vai estar destruidor. E por que que tem um outro verbo que é usado para destruidor, que é o mesmo que é usado para quando uma ovelha se perde. Quando uma ovelha se perde no meio do sertão, eles falam assim: "Ah, ela está destruída". É usado dessa forma. E por que estragador? Porque isso aqui é usado também em contexto onde as coisas se estragam, né? O mundo estava estragado aos olhos da salvação, lá no começo, quando nós vimos isso, né? Porque os homens estragaram a terra. E é justamente isso. Quando a salvação sai de você, você tem um estrago. Quem já caiu, quem sabe o que é viver uma vida na presença do salvação, buscando com ele de coração e se desvia, sabe bem e depois volta, sabe bem o que eu quero dizer com esse estragar. E isso acontece também com várias coisas. Então, eu sei o que é muito isso porque eu fiz isso, né? Infelizmente, eu passei um tempo diante do salvação e depois eu passei alguns anos longe. Então, a- eu, minha fisionomia e meu coração estava de fato estragado, né? E é também usado na questão de, se eu não me engano, também é usado na questão de comida e alimento e algumas coisas assim. Então, o melhor conexão não é destruído, é estragado. Entrar nas casas de vocês para bater. Então aqui, ó. Essa aqui é um verbo e esse aqui é outro verbo. E no hebraico eles são parecidos um com o outro, mas não é o mesmo. E no português também. Então é uma das coisas que eu falo, nossa, que coincidência. Vocês vão prestar atenção a essa fala. É aqui, ó, aquele mesmo verbo. Vocês, que ó, vai estar guardar, lá, guardar isso. Não, é prestar atenção. É uma postura ativa e não uma postura passiva diante dessa fala. É para que haja reflexão. Vocês vão prestar atenção a essa fala, como regra para você e para seus filhos pelas épocas. Por que pelas épocas? Porque lá na frente, se eles talvez eles tivessem prestado atenção, tinha muita o que eu falei aqui, né? Isso aqui os últimos dias do Cristo é muito isso aqui tudo. Isso aqui é. Então, talvez se eles tivessem prestado atenção, eles e os filhos deles, pelas épocas, a história, mais gente teria sido salva ali, ou talvez teria ocorrido de uma forma diferente. Vai acontecer que, quando vocês entrarem na terra que salvação vai dar a vocês, como falou, vocês vão dar atenção a esse serviço. Não é apenas guardar, não é apenas fazer ele. Ah, vocês vão guardar ele. Senão, pelo discurso bíblico e a forma que essas palavras são usadas, se fosse simplesmente para fazer, teria sido usado fazer.
e não guardar. Usa-se o guardar deles, né? Por isso que é dar atenção. Porque se fosse simplesmente para fazer algo sem levar atenção, o livro teria usado o verbo fazer, porque é dessa forma que o verbo fazer é usado ao decorrer do bom livro. Então que vocês vão dar atenção a esse serviço. Vai acontecer que, quando os filhos de vocês disserem a vocês: o que é este serviço para vocês? Vocês vão dizer: é o sacrifício da passagem do salvação. Lembrando que a tradução do nome Jesus é salvação, é o sacrifício da passagem do salvação. É o que Jesus passou aqui, é como ele passou daqui e que ele passou aqui, que passou sobre as casas dos filhos do persistiu com o grande pastor, em sitiado. E aquilo que eu falo, qual que é a casa do filho do que persiste o grande pastor? Isso aqui é um símbolo do seu coração. Você persiste com o grande pastor, a sua casa, você tem que criar um lar para ele no seu coração. Essa é a função. A função nossa, do nosso ser nessa terra, é criar um lar para a salvação no nosso coração. Isso está no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano. Inclusive, é muita coincidência eu trombar com isso aqui justamente aqui, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo 1 Tessalonicenses. Estamos por volta da metade do capítulo ali, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Apesar de que eu não acredito que coincidências são por acaso, né? Ao meu ver, é calculado pelo grande pastor salvação. Em sitiado, quando bateu no sitiado, e livrou nossas casas. Lembrando que sitiado é aquele estado, tem duas aplicações, né? Estar cercado e estar oprimido. Então, quando você está cercado, oprimido e salvação livra você, livra a sua casa. Tem essas várias aplicações. Então o povo baixou a cabeça e se curvou. E quando você sente esse alívio e você é livrado diante de sitiado, é justamente isso que acontece. Os filhos do persistiu com o grande pastor foram e fizeram, conforme salvação ordenou ao tirado e ao grande monte, assim fizeram. Então aconteceu na metade da noite, que salvação bateu em todo o primogênito na terra desse sitiado. Desde o primogênito do casa grande, que sentava no trono dele, até o primogênito do prisioneiro que estava na casa do buraco. Casa do buraco é como se fosse prisão, mas literalmente casa do buraco. E por que que isso é importante? Porque José foi colocado num buraco. Então, se eu simplesmente coloco prisão aqui, a gente perde isso. No fim dos dias, a- a- os homens que estão distante da salvação se escondem em buracos, né, em cavernas. Então, tem toda uma ligação por todo lugar que você encontra a palavra buraco. Todo primogênito de animal. O casa grande levantou de noite, ele e todos os escravos dele, e todo o sitiado. E teve um grito grande em sitiado, porque não havia casa onde não tivesse um que teve fim.